Salve, salve, galera, beleza? É professor Luciano aqui, canal do Lu. Um abraço pra todo mundo aí. E hoje, valeu? É isso aí, moçada. Estamos aqui em ritmo de Copa do Mundo aí. Falou que estamos aqui homenageando a nossa seleção. Daqui um dia vamos estar aí na Copa do Mundo. Todo mundo torcendo firme aí, beleza? Tá? O assunto de hoje é sobre relevo. Vamos nessa? Bom, o que é relevo? Relevo é o conjunto das formas que modelam a superfície da Terra. Ou seja, são as variações que podemos encontrar na superfície terrestre. Como nós sabemos, o relevo é modificado pelos agentes externos ou exógenos, como vento, sol, chuva, através do processo chamado intemperismo. E como nós vimos em outro vídeo anterior, nós dizemos também que as forças endógenas são responsáveis pela formação do relevo, como a movimentação das placas tectônicas, vulcanismo, terremoto e etc. Quais são as principais formas de relevo? Entre as principais formas de relevo nós temos planaltos, planícies, depressões, montanhas, serras, chapadas, vales, entre outros. Então são várias formas de relevo, beleza? Vamos falar um pouquinho sobre cada uma delas. Bom, o que são as montanhas? Montanhas são grandes elevações formadas inicialmente pelo choque de placas tectônicas através do movimento convergente. O choque dessas placas tectônicas veio a originar o que nós chamamos de dobramentos, formando assim as montanhas. Um conjunto de montanhas, ou seja, várias montanhas próximas, nós chamamos de cordilheira. Então, nós temos um exemplo muito clássico das cordilheiras, que é a Cordilheira dos Andes, que foi formada por esse processo das placas tectônicas se chocarem, dando origem aos dobramentos. Ou também por questão do vulcanismo. Existem muitas montanhas que são formadas por causa da ação do vulcanismo. O que são planaltos? Planaltos são regiões de altitudes variadas, em média a partir de 200 a 300 metros, onde o processo de erosão é maior que o processo de sedimentação. Essas regiões sofrem com o intemperismo, então isso é planalto. Nós temos alguns em forma de chapadas, são aquelas regiões altas que são planas, beleza? Planície. O que são planícies? São regiões onde a paisagem é mais plana, ou seja, o terreno é menos acidentado, constituindo assim a forma de relevo que mais propicia a ocupação humana. Uma das planícies brasileiras que mais destacamos é a planície do Pantanal Mato Grossense, beleza? Então planícies geralmente são as regiões mais baixas, com altitude até 200 ou 300 metros. Existe uma outra forma de relevo também chamada chapadas. Chapadas são as regiões altas e planas, geralmente nas regiões de planalto. As chapadas se caracterizam por uma região plana e reta. Geralmente ficam no alto das serras, onde existem aquelas regiões planas, bem altas, nós chamamos de chapadas. No Brasil, por exemplo, a Chapada Diamantina, na Bahia, é a maior do Brasil. Também temos outras chapadas importantes, como por exemplo, a Chapada dos Guimarães, a Chapada dos Veadeiros, entre outras. Depressões. O que são depressões? Depressões geralmente são regiões baixas também. Existem dois tipos básicos de depressão. Uma que nós chamamos de depressão absoluta, quando ela é uma região baixa e essa altitude está abaixo do nível do mar. Então nós chamamos de depressão absoluta. A outra forma de depressão é a depressão relativa, quando esse local é mais baixo em comparação com os demais locais da região. Nós chamamos de depressão relativa. Nós temos também o relevo submarino. Ele está dividido em três tipos principais. Como você pode ver aí, diversas formas de relevo, né? Essa imagem mostra muito bem como que é o fundo do mar, cheio de formas de relevo também. Mas podemos destacar três tipos básicos, como por exemplo, plataforma continental,
como você pode ver aí, ó, essa região é muito explorada pelo homem, então ela é uma região muito boa para pesca e para retirada de petróleo, tá? Chama-se plataforma continental. Ela vai de 0 a 200 metros de profundidade. Depois nós temos uma região chamada talude. Como você pode ver, o talude é uma parte, depois da plataforma continental, a partir de 200 metros, onde existe uma descida abrupta, indo em direção ao fundo do mar, ao fundo que é a outra região. Então, essa região que nós estamos falando chama-se talude. Ela vai de 200 a 2.000 ou 3.000 metros, dependendo da profundidade do lugar do mar. Então, chama-se talude, é como se fosse um paredão que vai caindo de forma inclinada, que vai descendo até o fundo do mar. A terceira parte nós chamamos de região pelágica ou região abissal. É uma parte que na realidade é o fundo do oceano. Eu diria que a região pelágica é como se fosse o terreno original formado pelas rochas magmáticas que se solidificaram. Então são essas três formas de relevo submarino: a plataforma continental, o talude e a região pelágica. Quando se fala de relevo brasileiro, não podemos esquecer também da figura de três personagens geógrafos que elaboraram mapas na classificação de relevo brasileiro. Em 1940, o geógrafo Haroldo Azevedo, ele pegou por base, as informações do Brasil e, com base na geomorfologia e na altimetria, a questão da altitude, ele elaborou um mapa de relevo brasileiro, contabilizando aí dois tipos de relevo principais, que são os planaltos e as planícies. No caso, a maior parte do Brasil de planaltos. Em 1962, um outro geógrafo, professor da USP, chamado Aziz Absaber, ele pegou por base, além da questão geomorfológica também, ele deu ênfase aos processos geomorfológicos, isto é, aos processos de erosão e sedimentação. Assim, para o Aziz Absaber, Planalto seria uma região onde os processos de erosão seriam maiores que os processos de sedimentação, e planícies onde os processos de sedimentação eram maiores que o processo de erosão. No ano de 1989, um outro estudioso geógrafo chamado Jurandir Ross lançou um outro mapa de classificação de relevo brasileiro. Esse já foi bem mais detalhado, porque ele já teve mais acesso à informação e também teve o apoio, porque ele trabalhou durante vários anos, 15 anos, viajando pelo Brasil, conhecendo através de um projeto chamado Radam Brasil. E ele levantou esse mapa minucioso, onde apontava 11 planaltos, 11 depressões e 6 planícies. Então já foi bem mais detalhado, que os outros não apontaram as depressões, que foi algo novo que o Jurandir apontou. Então é muito importante que você tenha noção um pouco da característica dos três mapas, das três classificações de relevo brasileiro, apontando algumas diferenças entre elas. Beleza? Como nós já falamos em aulas anteriores, no Brasil nós não temos na nossa estrutura o que nós chamamos de dobramentos modernos. Só temos os dobramentos antigos, ou seja, os escudos antigos. O Brasil é formado basicamente por 64% de bacias sedimentares e 36% de escudos antigos. Tá? Então nós não temos aquelas grandes montanhas que a gente vê, por exemplo, na Cordilheira dos Andes, na Cordilheira do Himalaia. Beleza, Ismael? Da 303. Falou? Estuda aí, meu irmão. Só lembrando aqui, ó, não esqueci não, Ismael. Tá falado aí seu nome da 303, Ismael, grande Ismael. Lianara, sua promessa é dívida, hein? Ajuda nós aí, divulga aí com a galera aí. Fala pro pessoal se inscrever. Se você gostou desse vídeo aula, se inscreve no nosso canal, dá um clique no sininho para você ser avisado das próximas videoaulas, nos próximos vídeos que nós vamos estar postando para vocês. Valeu, um abraço!